que eu vou tratar hoje é do conceito desencantamento do mundo do Max Weber. Esse conceito, de alguma maneira, aparece ao longo da obra de Weber, mas especialmente no seu clássico, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Weber tenta indicar que o desencantamento do mundo é uma marca da cultura ocidental. Faz parte do legado da tradição judaica cristã, mas foi sobretudo entre os séculos XVI e XVII que ele se consolida de tal forma que serão os calvinistas, os protestantes, que vão angariar todo um projeto de desenfeitiçamento da natureza. O que isso significa? Significa que não devemos confiar nos mitos, nas crenças a respeito de um funcionamento anímico da natureza, como se a natureza tivesse forças sobrenaturais. E o Weber, para chegar nesse conceito, ele vai observar que o protestantismo, no geral, é um tipo de religião que ele considera como sendo a primeira religião moderna. Apesar de ser uma religião, é uma religião que aposta profundamente na racionalidade. E quando a gente fala dessa racionalidade, o Weber indica também o objetivo dos protestantes era, no primeiro momento, fornecer uma ideia de que eles poderiam ser os predestinados. Como que isso aconteceu também, né? A gente tem que lembrar que o conceito de predestinação originalmente aparece nas mãos de um filósofo medieval chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando inventa a ideia de predestinação, ele trabalha com a tese de que Deus é onisciente, ele sabe quem vai para o céu vai para o inferno, mas, em última análise, quem decide é o livre-arbítrio do indivíduo. No século XVI, esse conceito vai sofrer algumas alterações entre os séculos XVI e XVII. Primeiro nas mãos de Lutero, patriarca da religião protestante, e o Lutero, de alguma maneira, também radicalizar o conceito de predestinação de origem cristã. Qual é essa radicalidade? É a ideia de que, a partir do luteranismo, nós vamos ter uma ideia na qual não há mais o livre-arbítrio. Deus sabe e Deus determina quem são os escolhidos, e não necessariamente a existência do livre-arbítrio. A partir desse instante, Lutero reinventa o conceito de predestinação de uma maneira muito mais radical, e por incrível que pareça, essa discussão religiosa vai culminar no capitalismo, inclusive no que hoje a gente chamaria de administração de empresas, né? O Weber vai chamar isso de ética do trabalho, ética racional, e esse ponto que eu quero chegar. Então, Lutero tinha uma interpretação extremamente radical, eu diria, da ideia de predestinação. É impossível o indivíduo saber ou não ser escolhido. E o próprio, por exemplo, Walter Benjamin, num livro chamado A Origem do Drama Barroco Alemão, ele chega a dizer que essa ideia do século XVI e XVII de uma predestinação na qual somente Deus sabe quem é e quem não é escolhido, gerou um certo sentimento de melancolia, tristeza nos homens europeus. Afinal de contas, um sujeito poderia ser a melhor pessoa do mundo, mas se Deus já escolheu quem vai para o céu vai para o inferno, não interessa exatamente o que você fez ou deixou de fazer nesse mundo. Por isso que a noção de predestinação de Lutero ela é considerada mais radical. Quando essa concepção de predestinação para nas mãos de Calvino, de alguma maneira o calvinismo irá realizar uma espécie de flexibilização desse conceito. De que maneira? Calvino concorda em praticamente tudo com o que Lutero diz. De fato, é impossível o indivíduo conhecer os desígnios de Deus, a sua sabedoria, o homem é um ser limitado, finito, então, nesse caso, é impossível nós sabermos se vamos para o céu ou para o inferno. Porém, parênteses, digamos assim, que o Calvino levanta, é que, embora nós não tenhamos jamais essa certeza se somos ou não os escolhidos, pelo menos é possível, durante a nossa existência, durante a nossa vida, coletar indícios de que nós somos os escolhidos. Indícios não são certezas, indícios são possibilidades. E é aqui que a gente enxerga a relação do calvinismo com a ascensão do capitalismo. Por que exatamente? Porque, segundo o Weber, que é um autor, lógico, atravessando o século XIX para o século XX, que se dedica a estudar o século XVI e XVII, a origem da modernidade do capitalismo a partir da religião protestante, o Weber indica que a principal característica do ponto de vista econômico dos calvinistas é a ideia de que a maneira de você coletar indícios de que é o escolhido para ir para o céu, que você é o predestinado, é através de uma vida racional, metódica, uma vida que promove uma profunda negação dos sentimentos, de alguma maneira, das paixões carnais, em nome de uma virtude racional. Essa maneira de alcançar, portanto, quem sabe, a predestinação, se dá, em primeiro lugar, através de uma ética de vida baseada no trabalho metódico, um trabalho racional,
que hoje a gente até diria quase que um trabalho Caxias, né? Ou seja, um trabalho metodicamente elaborado. É isso que o Weber chama de ética do trabalho. E a segunda característica que, segundo Calvino, poderia determinar ou não a possibilidade de um sujeito ser escolhido para ir para o céu é através da prosperidade econômica. É aqui que o Max Weber vai encontrar chaves para a gente entender qual que é a relação entre protestantismo e capitalismo e, finalmente, o desencantamento do mundo. Ora, se aposta numa visão de mundo racional, em que a gente tem que abandonar as superstições, as crendices e apostar no trabalho como fonte de dignidade, o trabalho como fonte de prosperidade, é óbvio que esse trabalho apenas se realiza única e tão somente através do abandono de uma vida supersticiosa, que era um elemento que já aparece na visão de Lutero. Lutero, quando funda o protestantismo, a principal crítica dele era a tese de que a religião católica, no período, era por ele considerada extremamente supersticiosa. Então se compravam pedacinhos de cruz como se fosse Jesus Cristo, compravam-se pedaços de terrenos no céu, como se depois da morte você pudesse parar por lá. E assim também se criticam as demais indulgências da igreja, né? Desde o batismo, entre outros sacramentos, com a ideia de que não passariam de meras superstições. Até mesmo o culto de imagens passam a ser questionados por Lutero. Então aqui a gente tem esse princípio do desencantamento do mundo. Começa assim, ou pelo menos se fortalece na modernidade, primeiro com Lutero, desenfeitiçando a natureza, desenfeitiçando o mundo em nome de uma interpretação racional da existência, e com Calvino talvez tenha chegado ao seu apogeu. À medida que Calvino, o que ele vai defender é a ideia de que não se deve acreditar, enfim, nas paixões corporais, nos vícios, nas crendices, nos mitos, seja lá no que for, e, em consequência disso, temos que apostar para buscar a dignidade da nossa existência e, quem sabe, a condição de predestinado a ir aos céus, através do trabalho racional metódico e também através de uma conduta de vida igualmente racional. Isso significa que os protestantes, então, começam a abandonar um estilo de vida errante, a gente pode dizer assim, né, que se entrega às paixões, aos vícios, digamos assim, aos prazeres carnais, e ao invés disso se promove, sim, um estilo de vida que se propõe ao trabalho e à racionalidade. É aqui que está, como eu disse para vocês, a chave para a gente entender a origem do capitalismo. Ora, os calvinistas, quando enxergam a prosperidade, a vida racional como uma fonte de dignidade, como indícios de que você poderia eventualmente ser o predestinado para ir para o céu, ao mesmo tempo se inventa todo um vocabulário com a finalidade de se buscar a salvação. O propósito original não era exatamente criar o capitalismo, né? Por isso que o Weber vai dizer, basicamente, que o capitalismo é uma consequência imprevista da ética protestante, ou seja, nem Lutero nem Calvino tinham uma bola de cristal dizendo vamos criar o capitalismo, senão a ideia de que o objetivo primeiro era garantir de que pelo menos com Calvino você poderia ter um indício de que seria o escolhido para ir para o céu. Bom, e a partir disso vai surgir todo um vocabulário que no futuro vai dar origem ao que a gente chama de administração. Alguns exemplos. A palavra negócio. Não sei se alguém já parou para pensar na etimologia dessa palavra. Negócio em latim, negoptium, significa negar o ócio, ou seja, negar uma vida corporal de prazeres, de comodidade, de preguiça, em nome do trabalho. Vamos negar o ócio. Então vejam que hoje no mundo burguês, capitalista, quando se diz vamos fazer negócios, isso significa que nós estamos negando a ociosidade. Outros exemplos que a gente pode parar para pensar aqui, todas as pessoas que trabalham em alguma empresa, médio, grande porte, já devem ter passado no RH e ter visto no RH alguns termos como missão, visão, valores. E, curiosamente, se a gente olhar a essência dessas palavras, essas palavras têm origem na religião. Vejam só que estranho. Missão, quem tinha missão antes dos protestantes? Os missionários da igreja. Entravam no meio da floresta para converter os infiéis, para salvar almas deles, etc. e tal. Com o desencantamento do mundo protestante, vejam que esse conceito vai perder gradualmente o sentido religioso e começa a adquirir um sentido racional, voltado para o trabalho. O que é uma missão hoje? É mais ou menos como uma empresa enxerga a realização dos seus trabalhos, das suas prestações de serviços, produções de mercadorias, através de uma imagem racional, com qualidade, essa ideia razoavelmente que a gente tem de missão. Mesma coisa com visão. Quem tinha visão antes dos calvinistas? Só santo e santa. Aparecia um vulto, qualquer que fosse, dizendo, olha, quem não rezar ou quem não se converter, vai vir uma praga, vai destruir tudo, etc. e tal. Com os calvinistas, a ideia de visão ela é desencantada, é desenfeitiçada. O que é a visão hoje no mundo empresarial? É a visão que a interpretação que a gente tem a partir do calvinismo. A visão é como uma empresa se enxerga a médio e a longo prazo no futuro. Então a gente pode dizer, sei lá, uma empresa X deseja ser
em 2040, a maior empresa do mundo, 2030. Então vejam que essa é uma visão absolutamente irracional. São termos que surgem da religião, inclusive católica, passam nas mãos, sobretudo, do calvinismo e acabam sendo desencantadas a ponto de se transformarem a linguagem do mercado. Outro exemplo também que a gente pode atribuir aos protestantes, se não a invenção das palavras, pelo menos de algumas práticas, de ter controle, previsibilidade. Tudo isso envolve a racionalização do trabalho. E essa racionalização é a representação máxima do desencantamento do mundo. Então vejam que quando o aluno procura uma universidade e para estudar eventualmente administração, ele não está numa escola de feitiçaria, ele não está na universidade para aprender as magias necessárias para ganhar dinheiro. Ele está ali para aprender cientificidade, conhecimentos técnicos, conhecimentos pragmáticos, que não tem nada a ver com a religião, mas cujo objetivo é, então, racionalmente promover a administração, a racionalização dos processos de produção e organização do trabalho. Então, nesse sentido, a ideia de desencantamento do mundo, ela foi fundamental para o desenvolvimento da nossa civilização. Não só apenas por ter desenvolvido também a racionalidade do trabalho, mas também um tipo de interpretação do mundo na nossa cultura que se baseia na ciência. Então, é curioso que há um paradoxo nessa história, porque vejam que é uma religião, o calvinismo, que, segundo Weber, foi essencial para a promoção da ideia da modernidade, de um mundo explicado pela razão, organizado pela razão e interpretado pela ciência. Só que o Weber, quando começa a analisar o desencantamento do mundo, existem alguns efeitos colaterais, né? Muita gente lê o Weber como um autor profundamente otimista em relação a essa racionalidade. Por outro lado, é necessário ler a obra dele de cabo a rabo, principalmente quando a gente lê Economia e Sociedade, com mais profundidade a ética protestante e espírito do capitalismo, porque o Weber percebe que essa racionalização, ela que dá origem ao desencantamento do mundo, e a ética do trabalho, como eu disse aqui, que hoje a gente chamaria de administração, chamaríamos também de empreendedorismo, qualquer coisa do gênero, mas ao mesmo tempo que há uma forte racionalização do universo e das práticas do trabalho, o Weber percebe que ocorre ao mesmo tempo um processo profundo de burocratização da sociedade. Por burocracia, a gente não tem que entender como a maioria do senso comum entende esse conceito, como se fosse um serviço público lento e de má qualidade. O que se entende por burocracia? Exatamente a racionalização. É um sistema de relação social baseado em contratos, leis, documentos que dão previsibilidade, controle e estabilidade nas relações sociais. Se, por um lado, na visão do Weber, a burocracia é a maior invenção do ser humano, ao mesmo tempo, ou pelo menos o ser humano moderno, é ao mesmo tempo o maior veneno contra essa sociedade. Por que exatamente? Então Weber começa a perceber que a burocracia de alguma maneira começa a ganhar vida própria. Então vejam que hoje, mesmo vivendo numa sociedade em que tudo se estabelece virtualmente, temos senhas para tudo, umas 500 senhas para as contas, para os sistemas os quais a gente mexe nas empresas, tem senha do e-mail corporativo, a senha do seu e-mail pessoal, a senha do banco, para você digitar uma meia dúzia de números para entrar no seu apartamento. Temos milhares de documentos que são exigidos quando fazemos um cadastro num site, ou então quando participamos de um concurso público, ou quando uma empresa fecha um contrato, etc. E o Weber vê nesse processo, que aparentemente era positivo, uma contradição. E essa contradição ele vai chamar de jaula de ferro. O que é a jaula de ferro? Ela ocorre quando a burocracia começa a ganhar vida própria. E ela começa a inibir a criatividade, começa a inibir a nossa inteligência, a nossa espontaneidade e liberdade. A ponto que a burocracia começa, de alguma maneira, a sufocar todos esses elementos que eu disse agora há pouco, sobretudo a nossa liberdade. De modo que a própria burocracia poderia se converter, de alguma maneira, num mal contra a própria humanidade. Isso a gente acaba vendo, né? Muitas vezes um buraco se abre numa determinada rua, você liga para a prefeitura faz um projeto, manda de repente para a Câmara, para uma Assembleia, qualquer que seja, e aí é necessário emitir documentos atrás de documentos, e até o problema ser resolvido, o buraco vira uma cratera, né? Então, vejam que não somos nós que espontaneamente podemos resolver esse problema. Precisamos de uma ordem burocrática, racional, que resolva isso pela gente. Então, Weber se dá conta de que o desencantamento do mundo, embora tenha conduzido a nossa civilização a uma interpretação racional, científica do mundo, por outro lado, essa mesma ciência, essa racionalidade, começa a sufocar as relações sociais. E a burocracia ganha vida própria. Essa é a ideia que o Weber vai nos apresentar.
Então, o desencantamento do mundo é um elemento de uma dupla face, né? Por um lado, promoveu esta nossa sociedade burguesa capitalista, em que todas as relações sociais se estabelecem através da ciência e da própria racionalidade, e, por outro lado, essa mesma racionalidade produz uma jaula de ferro à medida que, como eu disse, inibe as nossas capacidades espontâneas, livres e mais intelectualizadas de agir em nome da solução de qualquer problema que seja, em nome do bem público. Essa ideia, talvez, que seja muito importante para o conceito de desencantamento do mundo.